Olá, galera, meus amigos, minhas amigas, vocês de toda a rede. Vamos aqui com a nossa quarta e última, enfim, última bateria de dicas sobre as taxas. Aqui eu quero falar com vocês de algumas súmulas do STF. Nas dicas 3, parte 3, eu falei sobre a súmula vinculante 29, a base de cálculo, metragem do imóvel. Aqui eu quero falar com você sobre outras duas súmulas não vinculantes, súmulas anteriores à edição das súmulas vinculantes, que falam sobre base de cálculo de taxa. São as súmulas 665 e 667 do Supremo. E a gente vai ter três súmulas falando de base de cálculo de taxa, súmula 665, súmula 667 e a súmula vinculante 29, que a gente falou na aula passada. E depois quero falar de duas súmulas que falam sobre fato gerador, a súmula vinculante 19 e a súmula 670. Normalmente, quando cai em prova, gente, uma questão sobre taxa, em regra, ela gira ou em fato gerador ou em base de cálculo. E é onde vocês estão vendo que dá caso concreto, dá súmula, dá debate no tribunal, dá advocacia na prática. Em regra, uma questão de primeira e de segunda fase. Vem em cima disso aí. Bom, vamos lá. A súmula do Supremo, não vinculante, súmulas lá de 2003, tá legal? Daquelas 100 súmulas que saíram em 2003, aquelas 15 súmulas tributárias, 656 a 670. Eu quero falar da súmula 665. Súmula 665, que fala sobre base de cálculo. Olha só. A súmula veio corroborar o entendimento que prevaleceu no STF de que é constitucional a taxa da CVM. É uma taxa federal que a União cobra através da CVM para fiscalizar agentes que atuam no mercado financeiro, especialmente no segmento do mercado que faz circular valores e títulos mobiliários, ações, por exemplo, mercado de ações, bolsa, aplicação nesse nicho de mercado. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela atua como um braço da União fiscalizando esse segmento, onde o dinheiro gira para fazer dinheiro, o mercado financeiro. E a taxa da CVM é cobrada desses agentes que atuam nesse mercado. A União cobra através da CVM para retribuir o custo que ela tem nessa fiscalização. Vocês sabem qual é a base de cálculo da taxa da CVM? O tamanho do patrimônio líquido da empresa. Essa taxa foi questionada. Logicamente que as empresas de maior patrimônio líquido foram pedir ao Supremo que declarasse a lei inconstitucional, arguindo uma violação ao que você aprendeu na aula passada, nas dicas passadas, uma violação ao que está disposto no artigo 145, parágrafo 2º. Os donos das grandes empresas disseram: a taxa da CVM, tendo como base de cálculo o patrimônio líquido, se está usando base de cálculo própria de imposto. Se está ferindo o 145, parágrafo 2º, que afirma que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Quando essa questão chegou no Supremo, na virada da década de 90, início do ano 2000, o Supremo chegou a se debater. Alguns ministros aceitaram que era inconstitucional. Prevaleceu o entendimento pela constitucionalidade. Dois argumentos, ao longo do tempo, se construíram, convergindo para o mesmo resultado. A taxa é constitucional. Um primeiro deles foi um argumento que dizia: olha, usar como base de cálculo o patrimônio líquido não fere a mens constitucional, a mensagem do Constituinte, a ratio da norma do 145, parágrafo 2º. Quando 145, parágrafo 2º diz que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, a ideia, a intenção do Constituinte é impedir que alguém pague uma taxa mais cara porque tem mais riqueza, mais barata porque tem menos. Surgiu então um argumento com o qual se disse assim: é uma coincidência o patrimônio líquido ser também um indicativo de poder econômico. Mas quando eu estou cobrando a taxa mais cara pelo maior patrimônio líquido, não é porque a empresa tem mais poder econômico, mais capacidade contributiva. Isso é uma coincidência. Eu estou cobrando a taxa mais cara porque ela tem mais patrimônio líquido, porque o que eu fiscalizo são elementos e dados do patrimônio líquido. Você é fiscal? Você conhece a fiscalização, a técnica? Então deixa eu te falar. Quanto maior for o patrimônio líquido da empresa, mais caro, mais trabalhoso é o poder de polícia sobre ela. Então, o que se argumentou foi: não tem vício em se usar como base de cálculo o tamanho do patrimônio líquido da empresa fiscalizada. Porque usando essa base para o cálculo, essa referência para o cálculo, o tamanho do patrimônio líquido ser a base, a referência para o cálculo, eu estou implementando o valor correto. Qual é o valor correto que eu tenho que implementar quando eu cobro uma taxa? Tem que pagar uma taxa de polícia mais cara, que é mais fiscalizado. Pagar uma taxa de polícia mais barata, que é menos fiscalizado. Então, assim como coincidentemente um imóvel maior, em regra, vale mais, e metragem não é sinônimo de valor, coincidentemente, a empresa tem mais patrimônio líquido, tem mais riqueza e é também mais fiscalizada. Então, o primeiro argumento que prevaleceu para tornar idônea aquela taxa foi: a Constituição, quando diz que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, a intenção é evitar que uma pessoa tenha que pagar uma taxa mais cara porque tem mais riqueza, quando, na verdade, ela deve pagar uma taxa mais cara porque ela foi mais fiscalizada.
Nesse sentido, não se violou essa intenção do Constituinte. Então, não estaria violando a ratio do artigo 145, parágrafo 2º. A taxa seria mais cara, porque tem mais patrimônio líquido, mas não porque há mais riqueza, capacidade contributiva. E sim porque o poder de polícia é mais caro quanto maior é o patrimônio líquido. Isso realmente é verdadeiro. E aí veio recentemente, pelas mãos do bom, fantástico ministro Eros Grau, professor pai aí de direito econômico, mestre em absoluto, uma outra visão e disse: nenhum problema em, excepcionalmente, em casos raros como esse da taxa da CVM, você valorar a capacidade contributiva nas taxas. Excepcionalmente você pode fazer isso. Quando é uma taxa cobrada sobre agentes econômicos, agentes que competem no mercado, concorrentes, empresários. Você cobra a taxa mais cara porque ele tem mais riqueza, para que você assim onere mais a empresa mais poderosa e desonere, diminua a parcela retributiva da empresa mais carente economicamente. Nenhum problema em, excepcionalmente, em taxas que incidem sobre concorrentes empresários que disputam o mercado, você usar o patrimônio líquido como base de cálculo, não porque você fiscalizou mais ou menos, porque há mais ou menos riqueza. E você relativiza o 145, parágrafo 2º, você não derruba ele, ele continua sendo a regra, você relativiza ele para admitir excepcionalmente que caiba uma taxa com a base de cálculo que a priori seria própria de imposto. Mas com qual fundamento? O de efetivar a Constituição sobre outro ângulo. O título 7 da Constituição, não mais o título 6, Sistema Tributário, o título 7 da Ordem Econômica Constitucional. É dever do Estado. Quando atua na ordem econômica, na ordem empresária, na ordem da concorrência, dá o tratamento diferenciado ao pequeno empresário. Dá o tratamento tributário favorecido ao pequeno, para viabilizar o equilíbrio da concorrência e preservar a livre iniciativa para os mais fracos. Também significa efetivar a Constituição, aplicar o tratamento tributário benéfico para o pequeno empresário. Artigo 170, inciso 9, artigo 179. Então, surgiria uma segunda versão para justificar a taxa da CVM, tendo como base de cálculo o patrimônio líquido. Então, por qualquer das duas linhas de argumento, tanto a que prevaleceu lá atrás, eu não valorei capacidade contributiva, é porque eu fiscalizo mais o patrimônio líquido maior. Tanto quando na linha moderna, erguida sob as lentes do direito econômico, eu posso usar o patrimônio líquido sim, eu posso excepcionalmente usar uma base de cálculo que seria mais própria para imposto, desde que eu esteja falando de uma taxa que se cobra sobre concorrentes no mundo empresário e estou fazendo isso para efetivar a Constituição sobre outros mandamentos tão importantes quanto os tributários. O equilíbrio da concorrência e a preservação do tratamento diferenciado e favorecido ao pequeno empresário. Então, na prova, sem medo, é constitucional a taxa da CVM, que tem como base de cálculo o patrimônio líquido, súmula 665. Que isso não te induz a erro, tá? A regra continua sendo: taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Tá legal? Súmula 667 agora, taxa judiciária. A base de cálculo da taxa judiciária pode ser o valor da causa. Eu, em particular, não concordo, eu não aceito isso. Eu acho que a base para o cálculo tinha que ser uma tabela que valorasse a duração do processo, a quantidade de provas, de perícias, de diligências, de recursos, né? E só se pudesse cobrar a taxa ao final do processo. Mas o STF terminou aceitando que a base para o cálculo pode ser o valor da causa. Então, se a causa vale mais, você tem uma taxa mais cara, vale menos uma taxa mais barata. Agora, qual é o detalhe para a prova? Não pode ser ilimitado. Eu ajuizo uma ação de indenização, pedindo uma ação civil de reparação, pedindo 20 milhões de indenização, eu pagar 2% sobre 20 milhões. 400 mil a taxa. Eu vou ter que vender minha casa para ajuizar a ação. Então, a base de cálculo pode ser o valor da causa, mas não pode ser ilimitado. Tem que ter um teto. E a partir dali não cresce mais, sob pena de se violar o acesso à justiça e se gerar um superfaturamento na arrecadação. Nenhum processo custa para o Estado R$1 milhão. Você não tem que pagar uma taxa de 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Não faz sentido. Então, súmula 667 do Supremo, a taxa do judiciário, a taxa judiciária, que você paga para retribuir o custo que o Estado tem para lhe oferecer à jurisdição. Essa taxa tem como base de cálculo o valor da causa, mas não pode ser ilimitadamente. Agora, súmula sobre fato gerador. Súmula 670 do Supremo. Não cabe taxa de iluminação pública. Ok, gente? Eu vou aprofundar esse tema nas videodicas de contribuições especiais, quando eu falar que cabe a contribuição de iluminação pública. Lembre, taxa por um serviço como iluminação pública é algo inconstitucional. Inconstitucional. Por quê? Porque a iluminação pública é um serviço indivisível. É um serviço que eu coloco a toda a população, a quem tem imóvel, a quem não tem, ao turista, ao transeunte, ao cara que trabalha na cidade vizinha, vem para a minha e volta. Então, iluminação pública não é um serviço específico e divisível. Inconstitucional a taxa de iluminação pública. E para a gente encerrar, cuidado com a famosa taxa de lixo. Existem duas coisas diferentes. Limpeza pública, que é varredura de rua, varredura de praça, coletar folha, entulho, e coleta de lixo domiciliar. O serviço de limpeza pública, que é o que os garis prestam, limpando as ruas da cidade, é um serviço posto a toda a população. É universal, é uti universo, é para todo mundo usar. Não cabe taxa por limpeza pública, a famosa TLP,
A TLP é inconstitucional, serviço indivisível. O que cabe é a taxa pelo serviço de coleta de lixo nos domicílios. A TCLD, taxa de coleta de lixo domiciliar. Tanto faz chamar de TCDL, taxa de coleta domiciliar de lixo. Qual era a malandragem dos municípios? Gastou 100x com limpeza de rua, limpeza pública, mais 300x com coleta de lixo domiciliar. Juntava os 400x e rateava, cobrando dos proprietários de imóveis uma taxa de coleta de lixo e limpeza pública. E o proprietário de imóvel estava retribuindo, além do custo do serviço de coleta de lixo, o custo da limpeza pública. Isso é inconstitucional. A famosa TCL, LD, TCL, taxa de coleta de lixo, LP e limpeza pública, desculpa, TCL, LP, é inconstitucional. A taxa que juntava os dois serviços numa taxa só. TCL, taxa de coleta de lixo e limpeza pública. TCL, LP. Taxa de coleta de lixo e limpeza pública inconstitucional, não pode em hipótese alguma. Súmula vinculante 19. A taxa é constitucional quando o serviço é exclusivamente, grifa a palavrinha exclusivamente na súmula vinculante 19, em razão do serviço de coleta de lixo domiciliar. Tá legal, galera? Vocês sabem o quanto eu amo vocês, estou torcendo por vocês. Sua vitória é a minha vitória. Continua assistindo meus vídeos aqui na Fórum TV, no meu site superprofessordauab.com.br, que era aquele famoso site Superman da OAB. Não deixe de visitar. Visita lá o nosso blog, o blogdalois.com.br, Lois de Lois Lane, né? Visita lá, interage com a gente, porque eu vou fazer o que eu puder para te ajudar a te aprovar na primeira fase. Porque na segunda, amigo, se você estudar um pouquinho, vier para as minhas aulas, a gente vai passar com o pé nas costas. É a melhor segunda fase do exame de ordem. Só aprender a fazer petição inicial, estudar 6 temas-chave e a gente vai ter um curso completo. Eu amo você, estou torcendo pela tua vitória. Beijo no coração e até as próximas dicas.